Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, versículos 26 a 35. Leremos nessa manhã nossa leitura bíblica desse primeiro domingo de Advento. Lucas capítulo 1, do 26 ao 35. Estarei lendo da NVI nessa manhã, mas você pode ler na sua versão, acompanhar aí também. Lucas capítulo 1, 26 diz: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esta é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar juntos. Pai, te damos graças pela tua bendita, maravilhosa palavra, nesse domingo de Advento, onde lembramos e apontamos, direcionamos nossos corações e olhares para a vinda do Senhor. Aquele que já veio, junto com o povo de Israel, nós agora lembramos da esperança do Filho do Homem que viria, a semente nascida de uma mulher, mas gerada pelo Espírito, vindo de Deus, que agora alcançou os nossos corações nessa era, mas que também na era vindoura reinará, assim como reina hoje, mas o seu reino será visto. Tu és o nosso profeta, rei e sacerdote, o Deus homem. Rendemos graças a Ti e pedimos nessa manhã, ilumina os nossos olhos para que o Evangelho salte nas nossas vidas, resplandeça como o brilho das luzes de Natal, que possamos ver o Senhor brilhar sobre nós nessa manhã. Posiciona os nossos corações mais uma vez rendidos e humilhados perante o Evangelho. Que o Teu Espírito fale a cada um aqui, que a Tua palavra reine sobre cada um aqui. Clamamos assim, em nome daquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar no seu lugar. Sabe, eu tenho pensado muito nos últimos anos e nós temos nos tornado uma igreja que tem adotado a narrativa bíblica como aquela que conduz tudo o que esta igreja local faz. Alguém já percebeu que a gente sempre tem uma narrativa, que é a narrativa bíblica? Não é verdade? Histórias, meus irmãos, são importantes para a nossa vida. Nós amamos histórias, nós amamos narrativas. Nós amamos conhecer uma nova história, ouvir a história de alguém. É importante para nós nos identificarmos com a história de alguém, é importante para nós nos envolvermos com aquilo que é produzido, inclusive, pelo cinema, pelas séries inúmeras que existem hoje. Nosso coração, ele se apega a esse tipo de coisa. Se você é um amante de leitura e de ficções, talvez você vai se identificar também com isso nos livros. Você lê um livro e se envolve com ele, se entrega para ele, começa a se ver naquelas páginas, começa a se envolver com aquela trama toda, aquela história que tem começo, meio e fim, e tem muitos plot twists, né? E tem muita coisa acontecendo, se desenrolando. E a gente ama isso, a gente ama ver e nos envolver com histórias. O ser humano, por ter uma história e estar em uma história, tem disso nele. E quando você vai no cinema, então, ver uma série, um filme, né? Você vai ver alguma grande
construção, uma grande narrativa de Hollywood ou desses lugares que produzem os melhores e maiores filmes da história, você sai daqueles filmes extasiado, você sai de lá, meu Deus, uau! Que legal! Quem já saiu do cinema assim achando que podia voar, né? Querendo assim se jogar nas paredes ali, pular de um lado para o outro, né? Ou com aquele senso de justiça assim, né? Você sai, uau! Eu quero fazer isso, eu quero fazer o bem. Às vezes a gente sai também meio para o mal, não é verdade? Que a narrativa também pode mexer com a parte má do nosso ser. Mas quantas vezes você já viu uma série, um filme, ouviu uma música? As músicas são narrativas, as canções, os ritmos e tudo isso fazem com que a gente se empolgue e queira viver aquilo na nossa vida. Seja uma bela história de amor, ou seja uma maravilhosa ficção da Marvel, né? Em que a gente vê as coisas lá. A gente sempre comentava, né? Aqui, nós, os pastores, a gente ia ver um filme da Marvel, os Vingadores e tal, e falava, cara, isso aí não tem como, eu vejo a Bíblia, eu vejo Cristo nisso, eu vejo os dons, eu vejo a igreja, eu vejo um monte de coisa nisso aqui, e a gente se empolga e quer ser parte daquilo. Só que quando a gente sai de uma sala de cinema, ou quando a gente termina um livro, ou quando a gente termina uma série, ou quando a gente termina alguma história que nós ouvimos, a gente volta para uma coisa chamada realidade. E a realidade, ela muitas vezes é dura. E a sensação de sair de uma ficção e de uma maravilhosa história e cair na realidade, tem duas coisas. Tem uma que é aquele senso do tipo assim, realidade como ela é, esquece, aquilo era só um filme. Minha vida não é isso. Era só mais uma ficção que eu li do Senhor dos Anéis. Eu amo Tolkien e o Lewis, mas minha vida não é isso, infelizmente. Ao mesmo tempo que, especialmente as histórias com um final feliz, que são aquelas do filme lá da sessão da tarde, que você via que quando tudo dava certo, acabava o filme. Né? Você fala, agora que eu queria ver eles juntos e tal, até agora só foi prova. Né? E aí acabou o filme. E aí você tem aquela sensação de realidade, mas ao mesmo tempo de como as coisas deveriam ser, não é verdade? Esse senso está em nós, de saber, cara, tudo deveria ser assim, o final feliz deveria ser uma realidade. Então, ao mesmo tempo que temos a nossa realidade caída, que nos frustra ao sair de uma história, temos esse senso do tipo, é assim que deveria ser. Por quê? Porque há em nós o desejo pela eternidade, há em nós uma semente plantada no ser humano, criado à imagem de Deus, que tem desejo por aquilo que é paz, por aquilo que funciona, por aquilo que nos dá sentido para viver. E se nós olhamos para Jesus, e aqui nosso tema nessa manhã é olharmos para Jesus como Deus, homem, a humanidade de Cristo, nós podemos perceber que Jesus então se torna, e é desde sempre, esse ideal, esse lugar que nós olhamos aonde encontramos esperança. Mas Jesus não é somente ideal. E o Natal e o Advento e essa estação mostram que Jesus, além de ser ideal, ele é o quê? Real. Diga comigo, ideal. Real. Jesus, então, não é ideal ou real. Ele é o ideal que se tornou real. Ele é aquilo que os nossos corações desejam e anseiam em todas as histórias que vemos, mas que se faz real e habita entre nós. O Advento fala disso, numa estação de espera. Nós nos identificamos com o povo de Israel, que por tantos e tantos anos esperava um rei que viria. E nós olhamos para essa espera, e nós cantamos canções e encenamos isso de várias formas, lembrando sempre de que nós temos um Deus real, nós temos um Deus encarnado. A espera tem a ver com olhar para o passado, o povo que esperava. Tem a ver, como já oramos nessa manhã, olhar para o futuro, esperamos o rei que veio. Ele virá novamente. Ao mesmo tempo que queremos viver no presente a realidade em que, como falamos nas últimas semanas, temos um rei final, um profeta final, um sacerdote final, que nos dá a experimentar das realidades da nova criação hoje. O Advento é sobre isso, meus irmãos. E
essa história, ela é uma história superior. Eu quero indicar, inclusive aqui, fazer uma propaganda, né? Eu não faço isso geralmente, mas tem um artigo na nossa revista Cultivar e Guardar, que é um artigo chamado Deus Homem. E esse artigo foi escrito pela minha esposa. Então, eu posso dizer que ele é maravilhoso só por isso, né? Mas se fosse escrito por uma outra pessoa, então eu diria que ele também é maravilhoso pelo conteúdo dele, mas ainda mais por ser escrito pela minha esposa. Então ele é duplamente muito bom, Deus Homem. Esse artigo dessa revista, do volume 3, Humanidade, talvez foi uma das coisas melhores que eu já vi resumida, escrita bem, sobre o Deus Homem. Semana que vem falaremos mais sobre a divindade de Cristo, hoje sobre a humanidade. Mas esse artigo ele consegue dar para a gente um panorama completo do que é Deus encarnar. Do que é Deus se tornar um de nós através do seu Filho. E essa história que você pode ler lá, ler nas Escrituras, porque esse artigo é baseado na palavra de Deus, você vai ver a história que é superior a todas as histórias que nós amamos e ouvimos e consumimos dia após dia. Essa história é a história de um Deus que criou, e aqui vai um spoiler da nossa peça de teatro, os atores estão de olho ali, nossa peça que a gente vai ter um musical com teatro esse ano, né? Então, essa história superior, ela vai falar de um Deus que criou os elementos, criou tempo, espaço e matéria, plantou em nós uma esperança desde sempre, mesmo após a queda, essa esperança está em nós. Tempo, espaço, matéria foram afetados pelo pecado. A nossa relação com o tempo, com o espaço, com a matéria foram afetadas profundamente por causa da queda. Mas esse mesmo Deus, então, se faz homem, invade o tempo, ele assume todo o espaço e ele se limita, de certa forma, ao nosso espaço temporal. Ele torna-se matéria também, para nos dar uma esperança. Para plantar em nós uma esperança de que, embora o caos esteja plantado em todo tipo de elemento, de tempo, de espaço e de matéria, ele redime a nossa relação com as coisas criadas, nos dando esperança de um dia vivermos tudo novo de novo, meus irmãos. Isso é o advento. Então, como diz Tim Keller, Jesus Cristo não é mais uma história adorável, apontando para essas realidades subjacentes. Ele é a realidade subjacente para a qual todas as histórias apontam. Jesus Cristo, a história do Evangelho, não é mais uma das histórias. É mais uma narrativa. Não, é a narrativa para a qual toda a realidade, toda a história aponta. Se existe final feliz, é porque existe o Evangelho. Se existe graça em alguma coisa, é porque essa graça vem de Deus. Mesmo produzido por pessoas que não são cristãs, elas apontam para o Evangelho. Por isso, quando você vê um filme da Marvel, você vê a graça de Deus. Por isso, quando você assiste uma série, você vê Deus é maravilhoso, e você pode até fazer uma oração. É por isso que nós, quando assistimos Interstellar, quem é fã de Interstellar, ou Interstellar, né? Tem os irmãos aí que já nasceram de novo. Você pode compor uma canção, como uma canção que já que eu temos chamada Toda Dimensão, que foi composta depois de assistir Interstellar. Você olha e fala, tempo, espaço, nada disso pode nos separar de Deus. Toda a força do universo está centralizada em Cristo e Ele é a força motora de todas as coisas, então nada vai nos separar do amor de Deus. Você pode ser inspirado por tudo, porque tudo, toda a história mais maravilhosa que exista, ela não tem uma outra raiz, uma outra fonte. Ela vem a partir do Evangelho e aponta para o Evangelho mesmo sem saber, meus irmãos. Por isso o Evangelho deve ser a nossa paixão, o nosso amor. A narrativa de Cristo deve ser aquilo que consome o nosso tempo, mesmo quando estamos nos divertindo com as coisas deste mundo que podem glorificar a Deus, obviamente. Veja, toda a Bíblia aponta para isso. Histórias reais à sombra do Deus homem. A primeira coisa que nós temos de promessa, Gênesis 3 e depois 12, 13, é desse homem que viria. O texto diz, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Também continua falando no 12, virá da semente, descendência de Abraão, e abençoaria todas as nações da terra. Um homem foi prometido.
esse do qual nós lemos a narrativa que Maria agora o recebe, que nós o recebemos. Esse homem foi prometido, esse rei, na nossa primeira palavra dessa série, conforme 2 Samuel diz que ele teria um trono, um reino e uma dinastia ou casa, começando com o rei Davi, e essa dinastia durará para sempre. Jesus Cristo é o nosso rei, meus irmãos. Mas ele é também o nosso profeta final e sacerdote final, como o pastor Leandro excelentemente nos instruiu nas últimas 2 semanas. Aquele que Deuteronômio 18:15 diz que seria um profeta como Moisés, a quem Deus disse que devemos ouvir. Um profeta superior e final, que é também um sacerdote, de acordo com aquilo que o profeta Zacarias falou. Em 6,13 ele diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Glória a Deus! Esse é o nosso Messias prometido. Tempo, espaço, matéria, esperança. Tudo isso está submisso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que veio em carne. E esses homens todos e toda a história do povo de Israel, toda a história do Antigo Testamento, pela fé, todos esses homens foram parte dessa extraordinária história, que afetou as nossas vidas hoje, tem nos afetado. Homens como Abraão, que creu contra toda a esperança. Ele creu contra tudo aquilo que talvez o coração dele pudesse esperar por causa de uma promessa superior, meus irmãos. A esperança de todo o povo de Israel estava no Filho de Deus, no homem que nasceria. Eu não sei se você já parou para pensar no drama das mulheres das Escrituras que queriam ter filhos e não podiam ter filhos. E isso pode ser um desejo natural de querer ter filhos, sim. Mas imagina que aquele povo tinha uma promessa que um dia nasceria, a semente, estava falando disso, eles saberiam que um dia ia nascer, eles não saberiam que ia ser milagroso desse jeito, que Deus plantaria uma semente numa mulher. Mas eu imagino que todas aquelas mulheres que gostariam de ter um filho, e talvez toda mulher no povo de Israel que engravidava, acendia de volta a promessa: será que agora a semente vai nascer? Será que agora o descendente está chegando? Você já parou para pensar nisso? Imagina, nós aqui esperando, somos o povo de Israel, vai entrar uma mulher grávida, todo mundo já olha: será que agora? Será que é ele? Tá vindo, será? Aí nasceu, passou 1 ano, passou 2. A Bíblia não fala disso, é minha imaginação. Mas se a promessa era essa, que viria um descendente de Abraão, poderia ser qualquer uma daquelas mulheres daquele povo que estaria carregando o Filho de Deus um dia para vir e reinar. Por isso a expectativa do povo de Deus, do povo de Israel, era tamanha com esse rei que viria. E por isso o jeito que ele vem também é tão frustrante para eles. Mas imagina que essas mulheres não estavam simplesmente pensando: eu gostaria de ter um filho. Não, elas gostariam de ver o Messias nascendo. Ver o rei nascendo. Talvez elas pudessem ser o receptáculo do Filho de Deus que viria, que até aquele momento não saberia que seria desse jeito, mas que seria um rei, descendente, que viria. Então as histórias, elas olham e apontam para uma história maior. Até mesmo essas histórias das famílias do povo de Israel apontam para o Filho de Deus que viria. E esse sermão tem apenas 2 pontos e algumas aplicações práticas, e o primeiro é: então quem é esse Deus homem? Quem é esse Deus que se tornou homem, que habitou entre nós, como cantamos nessa manhã maravilhosamente? Um dia na cidade de Belém, a palavra nos mostra, uma cidade comum e simples daquele povo. Esse dia foi planejado pela eternidade, ele foi sonhado por Deus, ele estava escrito. E esse evento do nascimento do Filho de Deus, então, muda todo o curso da história do povo de Israel. Muda o curso das nossas histórias, muda todas as histórias da humanidade. Inclusive a minha e a sua história. Quando lá no Oriente Médio nasce, então, o Messias esperado, o Cristo, Jesus, que significa salvação. Jesus Cristo, Salvador, nossa salvação. Jesus do hebraico Yeshua, salvação.
Ele veio para nós. Quando a Bíblia nos mostra que Jesus é salvação, quem precisava de um Salvador? Quem? Eu. Você. A ideia do nome Jesus e tudo que ele carrega é uma clara demonstração de que ele veio para nós. Quem mais precisava de um Salvador? Senão nós, homens e mulheres caídos, afetados pelo pecado e pela queda. Então, quando pensamos em Jesus, pensamos que ele veio para nós. Mas quando pensamos em Cristo, a palavra Cristo, uma palavra do grego, que no hebraico também pode ser Messias, essa palavra significa ungido, aquele que veio de Deus. Perceba que Jesus é aquele que vem para nós, porque nós precisamos do Salvador. Enquanto a continuação daquilo que não seria o nome dele, mas daquele quem ele é, o Cristo, aquele que veio de Deus, fala de alguém que veio de Deus para nós. Precisamos de um Salvador, Jesus. Esse Salvador vem do Pai, o Cristo. E ele também é chamado de Emanuel. Palavra hebraica, Emmanuel. Deus, El. Emanu, conosco. Ele está entre nós. Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Jesus veio para nós. Cristo veio de Deus. Emanuel está conosco. Ele é nosso. Nós somos dele. Deus conosco, meus irmãos. Ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor. Veio para nós do Pai e está conosco e sempre estará conosco. Ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. Nasceu de um parto natural, no meio de animais, colocado num simples comedouro de animais. Se você não sabe o que é uma manjedoura. Aquele bebê era bem-vindo no meio da família de José e Maria. Era bem-vindo naquela noite na terra, apesar disso não se demonstrar tão claramente pelos reis e governadores daquele tempo. Mas o texto nos mostra que a aprovação do nascimento do Filho de Deus e a glória e a alegria que aquele nascimento traz está em Lucas, no capítulo 2, o verso 14, que diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aparece um coro de anjos no céu bradando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aquele que é onisciente, onipresente, que tem todo o poder, que tem toda a presença em todos os lugares, sabe de todas as coisas, alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé, o dono do tempo, o Senhor da matéria, aquele que preenche todo o espaço e que nos dá alguma esperança nessa vida e uma esperança eterna. O Criador e sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas, Ele se fez carne, meus irmãos. Ele habitou entre nós. Ele se fez carne. Você consegue perceber isso? Jesus nasce como eu e você nascemos, mas com uma diferença: sem pecado. Ele veio de Deus. Ele é o Cristo. Ele veio para nós. Ele é Jesus. Ele veio para estar conosco, Emanuel. Deus conosco, aquele que estava exaltado agora abraça a humildade de nascer como homem. Aquele que estava com o Pai, entre Pai, Filho e Espírito Santo, a maravilhosa trindade desde a criação, desce para se tornar um homem. Ele já existia desde sempre. Ele é aquele que João vai dizer que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o nosso Senhor, que decide estar conosco, deixa a sua glória para habitar nessa terra. Deixa a sua glória para tornar-se o menor, o servo de todos, aquele que nos serve o cálice da salvação. Aquele que entrega para nós a sua vida por completo. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu na manjedoura. Filipenses 2, 6 a 7, as minhas citações são mais textos bíblicos, nos mostra que Ele deixou a sua glória. Leia comigo esse texto, vamos juntos. Que,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se entrega, ele se faz o menor, ele se rende. E nós sabemos que a cruz do Calvário é o ápice desse sofrimento e dessa entrega de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas isso acontece a partir do primeiro momento em que ele se torna um homem. Não só um homem, porque ele poderia vir como um homem do nada, um homem com uma coroa e um cetro para reinar, como talvez o povo esperava. Talvez nem todos pensavam que ele viria de uma barriga e nascesse como um menininho, mas que ele viria como um anjo aparecia. E isso já seria humilhante, porque ele seria um homem, mas ele não só decide, e o plano dele, e isso tem a ver com a nossa salvação, ele não só vem como um homem pronto, mas ele vem como um bebê. Ele vem como um feto. Ele vem como uma semente. Porque é isso que havia sido prometido. Meus irmãos, ele se submete a essa medida. A encarnação é uma submissão extrema. Quando ele se assemelha a nós, ele está se humilhando. C.S. Lewis vai nos ajudar a compreender um pouco melhor esse tamanho mistério. E ele diz assim: o ser eterno, preste atenção, que conhece de tudo e que criou todo o universo, não só se tornou homem, mas antes disso se tornou um bebê. E antes disso, um feto dentro do corpo de uma mulher. Então, se você quiser imaginar algo parecido, pense em como você se sentiria caso se transformasse em uma lesma ou um caranguejo. Vou me transformar numa lesma, num caranguejo. Veja Deus nesse bebê, meus irmãos. Esse nível máximo de humilhação e rebaixamento que Deus decide tomar. Olhe para o bebê e veja Jesus. Olhe para a sensibilidade. E a Jaque escreve isso no texto muito bem, sobre as unhas do bebê, sobre as mãozinhas daquele bebê que nasce com toda a sua fragilidade, sensível. Se você já teve um bebê, ouviu um bebê, você vai poder perceber que uma das maiores características de um bebê é fragilidade. Dependência total. Você já parou para considerar que um dia Deus choraria de fome? Que um dia Deus precisaria que alguém trocasse as suas fraldas? Que ele ficava cansado, que ele precisava dormir, que ele precisava descansar? Que talvez, muitas vezes, Maria colocou um band-aid nos machucados dele? A sua mãe cuidava dele como um filho, sabendo que era aquele o prometido. Mas ele, apesar das suas limitações, meus irmãos, nós não podemos esquecer que ele sempre foi Deus. E isso é difícil entrar na nossa cabeça. Essa é a parte que nos pega. Mas ele sempre foi Deus. Imagina Jesus aos 12 anos de idade, né? Alguns pais aqui estão com os filhos de 12 anos de idade. E aí eles vão lá para Jerusalém, como vão todos os anos e tal. E aí um dia, cadê o Jesus? Jesus ficou aonde? E aí, meu Deus, vamos ver no meio dos parentes, vamos ver onde é que está, na casa do tio, da tia, qual caravana que ele se perdeu. E eles não acham, eles voltam para a cidade, e aí Jesus está lá, trocando ideia com os mestres da lei. Seus 12 aninhos de idade. E Jesus, ele ainda fala assim, vocês acharam que eu ia estar onde, né? Tipo assim, vocês não pensaram que eu ia estar aqui, na casa do meu pai? Estou tratando das coisas do meu pai, Não é óbvio? Imagina que difícil ser mãe desse menino. O menino era diferenciado, né? Como dizem. E para ele era muito óbvio, então a gente não pode perder a perspectiva de que ele era sempre Deus. E quantas vezes, talvez, nos conselhos até da mãe dele, ele tinha que falar, mãe, eu sei de algumas coisas que você não sabe, né? Isso é dos 12 anos, né? Essa é a parte humana pecaminosa. Mas Jesus não tinha isso, né? Ele tinha os planos do pai, né? Então a mãe pensava... O Ben já acha que ele é o Jesus. Ele fala, pai, estou tratando as coisas do meu pai, né? Mas você percebe a dificuldade de aceitar, ou para nós nos submetermos, nos humilharmos a tal ponto de pensar que Jesus foi essa pessoa, que precisava lidar com essas coisas. Mas ele tinha alma, emoções, ele tem, né? Chorou com a morte do seu amigo Lázaro, por exemplo. Ele
Alguém ajudou Jesus, o Deus, a carregar a sua cruz? O mistério da encarnação, meus irmãos, é o que nós precisamos ter como princípio quando pensamos no advento. Nós precisamos parar para olhar para isso, nosso coração tem que se encher de lágrimas e alegria para glorificar a Deus e falar: Deus, eu não entendo isso, mas como é maravilhoso poder saber que o Senhor não segurou nada, não reteve nada para nos amar e se entregar por nós, não só morrendo na cruz, mas nascendo como um bebezinho e se submetendo a toda essa vida que o Senhor não precisava de fato. O Deus homem se rebaixa à forma mais humilhante, assumindo uma vida, um dia de 24 horas. Qual o sentido desse tempo, de estar preso a esse tempo, para o Deus Criador do tempo, meus irmãos? Estar preso passou mais 1 hora. Daqui a 1 minuto a gente se fala. Meus irmãos, Michael Horton, ele consegue expressar isso. Ele nos ajuda a entender um pouco isso e nos faz pensar. Ele diz: assim como não esperaríamos encontrar o Criador do universo numa manjedoura de um estábulo, quanto mais pendurado, sangrento, numa cruz romana. Isso não pode estar certo, arrazoamos. Precisamos de sinais e maravilhas para saber que Deus está conosco. Mas é somente porque Deus prometeu encontrar-nos nos lugares humildes e simples, entregar a sua herança, que nós nos contentamos em recebê-lo dessas formas. Os milagres, os sinais e tudo aquilo que o Senhor pode e faz nas nossas vidas não deve ser aquilo que nos limita a provar a existência de Deus ou conhecê-lo como quem Ele realmente é. O simples fato de Ele vir até nós, o que muda, como já falamos muitas vezes aqui, que muda o cristianismo para todo tipo de religião, que diz: vá até esse lugar, faça tal coisa, mova-se com esse princípio, obedeça tais e tais regras e você vai chegar a Deus, ou a um Deus superior, um ser superior. Jesus Cristo é o único Deus, o único ser superior, infinitamente superior, que não diz simplesmente faça tais coisas. Ele diz: eu vim até você, eu vou fazer todas as coisas para que eu tenha você. Esse é o nosso Deus. Ele vem até nós, Ele habita entre nós, e nós só podemos encontrá-lo porque Ele veio da forma mais humilde e simples possível, porque se Ele viesse em poder e glória, nós não o alcançaríamos. Ele vem para se colocar na nossa altura, meus irmãos, Ele vem para dizer: eu estou aqui, está me vendo? É assim que nós podemos acessar o Evangelho e ter a salvação das nossas almas. Mas então, se esse é o Deus homem, meu segundo ponto nessa manhã é: por que Deus precisava ser humano? Por quê? E isso, resumidamente, começa lá onde nós já fomos, em Gênesis, na criação. Deus cria homem e mulher para viver em harmonia com tudo que é criado. Mas o primeiro Adão, que representa a humanidade toda, desobedece, peca, causando então a queda de toda a humanidade. E se por meio de um só o pecado entra no mundo, então Deus envia o segundo e último Adão, para que por causa desse um só homem, então o pecado fosse agora absolvido. Um representante sem pecado era necessário. Só Ele poderia oferecer eterna redenção a cada um de nós, meus irmãos. Aqui nós vemos a entrega completa do Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 3, nos diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meus irmãos, nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos entregues às nossas paixões. Mas o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Altíssimo, maravilhoso, eterno, Filho de Deus, se faz homem, para que nós, homens, pudéssemos ser filhos de Deus. Essa história do Evangelho
Pela graça de Deus, Ele nos torna aceitáveis. Por quê? Por causa de si mesmo. Somos aceitáveis no amado, como Paulo vai falar aos Efésios. Isso nos torna aceitáveis, e somente isso nos torna aceitáveis. Na figura de Jesus Cristo, agora nós podemos nos tornar irmãos daquele que se tornou homem. Daquele que se fez um de nós. E Deus escolhe Maria, a quem chama de serva, como lemos aqui. Maria, se você não se lembra disso, era da linhagem de Davi, olha só. Conforme a promessa prometeu. Por isso Cristo, então, é um legítimo descendente de Davi, conforme a promessa. O rei a quem várias promessas haviam sido feitas também com relação à sua descendência. E é importante, meus irmãos, nós compreendermos que Maria aqui, então, ela é apenas mãe na natureza humana de Jesus. Ela não é mãe de Deus, no sentido daquele que é o Criador de todas as coisas. Ela é mãe de Jesus homem, do Jesus que nasce, e eu sei, aqui o cérebro dá uma bugada. Mas Jesus, ele é homem, nasce como homem, sendo Deus, se faz homem. Talvez como um ferro que recebe o fogo, né? Que não perde a sua característica, mas que está ali agora coberto com uma outra realidade, não deixando de ser aquela, plenamente aquela. Então, pela graça de Deus, nós percebemos aqui que um legítimo descendente de Davi nasce da Virgem Maria, que é a mãe do menino Jesus, que não podia ter sido gerado por José, mas precisava da intervenção divina. Maria, meus irmãos, foi uma serva comum, obediente a Deus. Ela foi uma serva comum. Ela teve outros filhos também, mas esse era o filho da promessa. Esse era o filho esperado por todos os anos. O nascimento de Jesus através de uma virgem nos fala muitas coisas. Nós podemos aprender muitas coisas. E a primeira delas é que, em última análise, essa salvação precisaria vir do Senhor, não poderia vir de um outro homem, não poderia vir naturalmente de qualquer homem. Mas o nascimento virginal de Cristo nos mostra que precisaria vir de Deus, o Salvador, Cristo, para nós, Jesus, salvação. O nascimento também virginal mostra a união plena da divindade e da plena humanidade, sem pecado, não corrompido pela semente do homem, mas vindo da semente de Deus. Plena divindade e plena humanidade. E também nos mostra que a verdadeira humanidade de Cristo é sem pecado. A verdadeira humanidade não tem herança do pecado. Ser homem pleno é um homem não tocado pelo pecado. Essa é a plena humanidade de Cristo, meus irmãos. Ele nasce sem pecado. Nós lemos aqui, Hebreus 4:15, vai nos mostrar essa impecabilidade de Cristo, nos mostrando que ele foi tentado, mas não pecou. Hebreus 4:15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então isso nos ajuda a entender que ele não poderia pecar, porque também tinha uma natureza divina. Perceba, meus irmãos, que Cristo não está nos apontando um caminho de legalismo. Senão nós deveríamos olhar, então se ele foi sem pecado, nós deveríamos imitar a Cristo e nunca pecar, porque ele também veio assim. Isso seria simplesmente impossível. Tomarmos o exemplo de Jesus é como o Leivson falou agora, é como esperar a vinda dele sem saber quem ele é, porque ele iria simplesmente vir e destruir-nos por causa da sua ira. É a mesma coisa aqui, nós precisamos entender que o padrão de Jesus santo, uma vida santa, não é um caminho legalista para que nós devemos seguir, para que nós sigamos, para que nós devamos seguir. Pelo contrário, Jesus nos mostra que as nossas obras seriam totalmente inúteis. Nosso esforço para a nossa santificação jamais nos levará a Deus, mas sim que através do seu sacrifício na cruz, vivendo uma vida perfeita, esse ser verdadeiramente humano nos justifica. E ele se torna então o caminho para a santificação, o caminho para viver para a glória do Pai, o caminho para ser como ele é. Você percebe a diferença
Entre um olhar para Cristo como alguém para imitar pela nossa própria força, ou olhar para Cristo como aquele que nos aproxima do Pai, e por se tornar um homem, faz com que todos os homens possam se tornar filhos de Deus, aqueles que o recebem em fé. E assim viver para a sua glória. Isso acontece progressivamente pelo Espírito. Santificação não é uma obra que nós podemos operar, jamais. Jamais operaremos, ainda que precisamos nos inclinar ao Senhor, ainda que aqui há uma força, de certa forma, uma sinergia, que não daria nem para dizer que é 50% homem e 50% Deus. Talvez a gente contribua com um pouco o que é as disciplinas espirituais e cumprir aquilo que são os sacramentos, a ordem, as ordenanças de Deus. Mas a força motora que nos faz nos santificar e nos tornar semelhantes a Cristo e viver em santidade é a ação do Espírito Santo em nós, meus irmãos. Nos dada pelo Filho de Deus, se tornando um homem, vivendo uma vida santa, morrendo em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, nos dando esperança de um dia sermos como Ele plenamente. Meus irmãos, Ele é o caminho para a santificação. Você vai ter aqui, nós não vamos entrar nisso, o Concílio de Calcedônia, ele falou bastante sobre isso há séculos atrás, sobre essa discussão de que Deus, como seria homem e Deus ao mesmo tempo e tudo isso. Mas essas verdades, elas não podem ser recebidas por concílios ou por entendimentos humanos ou por discussões teológicas. Essa verdade ela é recebida somente pela fé, meus irmãos. Somente pela fé nós podemos receber e compreender a realidade de que Jesus foi o único, na verdade, 100% humano. Como que Jesus foi 100% humano se ele não pecou? Porque o nosso conceito de ser humano está errado, meus irmãos. Até o nosso conceito de ser homem e ser mulher está afetado pelo pecado. Jesus foi o único 100% humano. Nosso problema, irmãos, não é sermos humanos. Nosso problema é sermos pecadores. É ou não é verdade? Seu problema não é ser humano. O seu problema não é sermos humanos, é sermos pecadores. Jesus é o homem perfeito, o segundo Adão. Ele fez o que Adão não fez. Ele é o Adão final. Assim como falamos que ele é o profeta final, assim como falamos que ele é o sacerdote final, o rei final, ele é o homem final. Ele é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. Adão nasceu sem pecado, certo? Depois de Adão pecar, todo mundo nasce como? Em pecado. Até que Jesus vem novamente. Como Adão, ele também nasce como? Sem pecado. Só que diferente de Adão, sem pecado e sem pecar. Ele não peca. Para que nós, hoje, possamos ser livres do pecado. Para que nós sejamos livres do pecado. Isso quer dizer que nós não vamos pecar mais? Não, mesmo que ainda pequemos, não somos mais escravos do pecado. Podemos viver para a glória de Deus agora, meus irmãos. E chegará um dia que não mais pecaremos. Então, Adão nasce sem pecado, depois que Adão peca, todos nós nascemos em pecado, até que Jesus nasce novamente e nasce sem pecado e sem pecar, para que nós sejamos livres do pecado. Mesmo que ainda cometamos os nossos pecados, um dia não seremos mais pecadores, meus irmãos. Um dia estaremos com o nosso Senhor e seremos como Ele é. Mas Adão era um ser humano, Jesus era um ser humano? Sim, mas eles não pecaram. O pecado não é uma condição para ser humano, meus irmãos. Pecado não é uma condição para ser humano, ainda que todo humano nasça em pecado. Bem filosófico esse papo, né? Está meio difícil às vezes de entender. Mas o que você precisa entender nessa manhã é que um dia você vai ser 100% humano. Está entendendo? Um dia você vai ser 100% humano. Um dia nós vamos ter o nosso corpo glorificado como Cristo recebeu dele e tem-o até hoje. Um dia nós seremos esses homens e mulheres perfeitos, 100% humanos. Jamais seremos divinos, mas seremos humanos perfeitos. É ou não é? Essa precisa ser a nossa esperança.
Nesse corpo corruptível nós passaremos por tentações, mas sabemos que temos Cristo, Deus homem, que é o padrão de como devemos viver agora, nos esforçar para viver para a sua glória, mas também Ele é o padrão de como seremos um dia, 100% aquilo que Ele é como homem. Uma obra da cruz, não viver agora por legalismo, mas como consequência daquilo que Cristo fez por nós. Se porventura cairmos, nós lembramos isso todos os domingos. Nós temos acesso ao dom do arrependimento, temos a garantia do perdão. Todas as vezes, meus irmãos, que nós fazemos oração aqui de confissão, e quando você ora confessando seus pecados ao Senhor, você não vai para um juiz assim pensando, eu vou falar com Deus, vamos ver se Ele me perdoa. Você vai certo do perdão. Nunca, jamais se aproxime. Sempre peça perdão, sempre arrependa-se dos seus pecados. Jamais pensando, será que Deus vai me perdoar? Porque Ele já te perdoou em Cristo. Que maravilhoso é ir quebrantado, destruído pelo nosso pecado, porque Ele faz isso conosco, certos de que seremos absolvidos. Porque fomos absolvidos de uma vez por todas, meus irmãos. Então, todas as vezes que pecamos, temos isso, temos a garantia do seu sangue derramado por nós na cruz, a nossa bendita esperança, como clamamos nessa manhã, é que na consumação de todas as coisas, a nossa humanidade impecável, é a melhor palavra aqui, impecável, será restaurada. A nossa humanidade impecável será restaurada, meus irmãos. Porque a palavra nos garante isso, veja só. 1 João 3, capítulo 2, sabemos que quando Ele se manifestar, Ele aparecer em glória, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Você deveria falar glória a Deus agora. Isso precisa nos motivar, e o texto vai continuar falando, por isso eu me santifico, por isso eu também quero me tornar parecido com Ele agora, mesmo que eu sei que eu não vou conseguir plenamente, mas um dia eu vou ser como Ele. Abra sua Bíblia em 1 João 3:2 aí, por favor, rapidinho. Para você ler a continuação do texto. Isso aqui não tem como você não viver uma vida radical para a glória de Deus, se você entender esse texto. Se você compreender a esperança que deve te mover. 1 João 3, capítulo 3, desde o primeiro. 1 João 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Deus se torna homem para que nós nos tornemos filhos dele. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E o versículo 3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, meus irmãos. Esse texto poderia resumir o advento, poderíamos entender aqui, Ele veio e agora somos filhos de Deus, mas Ele virá e um dia seremos semelhantes a Ele, 100% naquilo que fomos criados para ser, nosso potencial máximo estará ativo. Mas enquanto isso, nesse meio tempo, entre um advento e o outro, nós nos purificamos, porque nele temos a nossa esperança, de que um dia seremos como Ele é. Ah, mas ainda não seremos aqui, verdade. Mas se você tem esperança, você não vai trabalhar para outra coisa senão se tornar parecido com Cristo. Não de forma legalista, não num olhar do tipo, eu preciso ser santo como Jesus, que não teve pecado, que não, você nunca vai conseguir. Mas por causa de Cristo, você pode não mais ser escravo do pecado. Ainda que peque, um dia não mais pecará. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E para encerrarmos, 3 perspectivas, então, do Deus homem no advento. É preciso lembrar que nós lembramos do advento todos os anos, mas o advento não é uma ordenança bíblica, assim como nada do calendário cristão é. Mas desde o século IV,
A igreja cristã celebra esses momentos para que o nosso coração seja direcionado e alinhado por um outro calendário, senão só esses calendários que nos consomem, que nos levam a trabalhar, 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 consumir, consumir, consumir. O cristão, ele tem um calendário superior em que ele lembra da história da redenção durante o ano inteiro. Nós não adotamos o calendário judaico, porque o calendário judaico é do povo judeu. Não lembramos, podemos até admirar as festas judaicas e tudo isso, mas uma igreja cristã não celebra as festas judaicas. Seria como os Estados Unidos celebrarem a independência do Brasil, né? Não faz parte do seu calendário. Mas nós olhamos para o povo judeu e temos história com ele, porque nos tornamos também parte disso, de certa forma, sim. Mas o calendário cristão e essas épocas, esses momentos que não são ordenanças bíblicas, são pedagógicos, são momentos pedagógicos para nós lembrarmos. Agora, a partir de hoje, temos o primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo ciclo, um novo ano do calendário cristão no Advento. Tudo começa no Advento. Olhamos para a vinda de Cristo. Teremos até o dia 24 esse momento, e você deveria pensar nessa fase, não só, que legal, minha igreja celebra o Advento. Não, celebre o Advento na sua casa. Como? Refletindo se você tem ansiado pela vinda do Senhor, ou se você está consumido pelos desejos desse século. Pedindo perdão ao Senhor, dizendo, Deus me perdoa, porque eu esqueci da importância do Evangelho e da vinda de Jesus, e, consequentemente, eu também não estou nem muito pensando que o Senhor vai voltar um dia. É um momento para isso. Para você parar com a sua família e meditar na grande expectativa de todo o povo de Deus sobre a vinda do Messias. Ele veio, essa é a primeira perspectiva do advento de Cristo, o Deus homem. A complexidade desse mistério da encarnação é real, nós não estamos tentando fugir disso aqui, é uma complexidade enorme. A verdade é que essa realidade vai ultrapassar, como eu falei, um mero conhecimento humano ou teológico. E ele ultrapassa exatamente quando invade a sua vida, quando você experimenta da realidade do Deus homem. E aí você não fica mais pensando, mas será que é isso? Eu tento explicar racionalmente as coisas, eu amo teologia, e nós precisamos estudar e conhecer a Deus nos maiores detalhes que pudermos, mas essa realidade, meus irmãos, nós a recebemos somente pela fé. Em cada dia aqui na terra, nossos irmãos que vieram antes de nós reconheceram Jesus como Emanuel, o Deus conosco, e mesmo relutando, o povo de Israel foi entendendo, compreendendo ao passar dos anos, ainda alguns até hoje não compreendem. Mas aqueles que o receberam pela fé pararam de indagar e tentar entender pelo seu raciocínio e intelecto e receberam essa verdade pela fé. No Antigo Testamento, todos os homens e mulheres olhavam para aquele que viria pela fé. Olhavam para um sacrifício, para um Jesus, para um rei que viria, e nós olhamos agora para o passado, usando da mesma fé. Essa realidade se recebe pela fé. Aconteceu. Perspectiva do advento passado. Perspectiva futura, ele virá. E aqui nós precisamos orar, como oramos hoje, pela esperança que temos, para que possamos crer como Abraão contra toda a nossa esperança natural, porque por não sermos homens perfeitos e afetados pelo pecado, a minha e a sua esperança é colocada em muitas coisas ainda. Nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas, e eu percebo que parece que o grande tema, e não só parece, eu tenho certeza que todo o tema das Escrituras é o Evangelho, e parece que Paulo e todos os autores do Novo Testamento, assim como os profetas do Antigo Testamento, sempre estavam sendo usados por Deus para falar contra qualquer desvio da mensagem central do Evangelho. Nós vemos isso em Gálatas, nós vemos isso em Romanos, mais intensamente algumas cartas de Paulo mostram, nós vemos os profetas vez após vez desviando o seu coração da promessa. Então, como nós, igreja de hoje, não proclamaremos profeticamente a mensagem do Evangelho de novo e de novo, se por toda a história cristã o desvio sempre foi um desvio do Evangelho?
Sempre foi uma tentativa de colocar outras coisas, sempre foi uma tentativa de nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós somos esses, nós somos aqueles, nós não somos nada. O Evangelho nos humilha, meus irmãos. Porque nós, como pastores aqui, enquanto estivermos nesse púlpito, enquanto formos esse presbitério, enquanto estivermos nessa terra, se Deus permitir, queremos nos manter fiéis à mensagem do Evangelho, porque essa é a grande questão, meus irmãos. Passa geração em geração e as pessoas se desviam da mensagem central do Evangelho e precisa novamente ser lembrada por um apóstolo Paulo, por um profeta Daniel, por alguém em toda a história. Não esqueça da sua esperança. Não esqueça por que você vive nessa terra. Não se perca com esses brinquedinhos que você tanto ama. Não se perca com essas pequenas diversões passageiras, pecaminosas ou no mínimo fúteis da sua vida. Nós poderíamos usar uma outra mensagem, mobilizadora talvez, poderíamos falar de coisas que o Evangelho poderia nos dar, poderíamos falar de lugares, poderíamos falar de experiências, poderíamos propor movimentos e tudo isso se não está conectado à realidade do Evangelho, são motivações inúteis, legalistas e moralistas, meus irmãos. Você não deveria ser motivado por outra coisa, senão o que acabamos de ler, a sua bendita esperança. Meus irmãos, a esperança do cristão permanece em Cristo, e isso é maravilhoso do advento futuro, porque assim como no primeiro advento de Cristo, a esperança estava no Messias, até hoje ela continua no Messias. Não em outras coisas. E o fim dos tempos nos mostra isso, a esperança permanece em Cristo, aquele que veio, virá. O foco da nossa esperança continua o mesmo, como história de Cristo, história de igreja cristã, de povo de Deus em toda a terra, desde sempre, Cristo. E essa esperança muda o nosso viver. Como lemos e falamos, viver justo é a prova de ter nascido de novo, meus irmãos. É a realidade do novo nascimento, um viver santo. Até porque, se olhamos para a volta de Cristo, temos consciência de que virá um juiz. Jesus Cristo é o justo juiz que julgará todos nós. Não deveríamos, por mais que temos certeza da nossa absolvição, não deveríamos viver de qualquer jeito, porque de cada uma das nossas atitudes prestaremos conta, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a esperança também engrandece a Deus e o amor dele. O retorno de Cristo, meus irmãos, é mais uma manifestação do amor de Deus, assim como a sua primeira vinda foi. Mais uma vez, isso centraliza Deus. Mais uma vez, o amor de Deus está sendo derramado, na esperança de que um dia Ele voltará. Maranata. Os cristãos primitivos oravam isso alguns anos depois de Cristo ter subido aos céus. Eles já clamavam, Maranata, Senhor Jesus. O advento é para isso, para pensarmos no presente, no passado e no futuro. Mas também, e a nossa terceira perspectiva é o presente. O presente que também é conectado com a eternidade, com tudo que nós viveremos para sempre. Não há nada mais radical e humilhante do que acreditar no Evangelho e viver somente por ele, meus irmãos. É humilhante. É muitas vezes, e não deveria ser para um cristão nascido de novo, mas muitas vezes parece ser no meio da igreja hoje desmotivador. De novo falar do Evangelho, mais uma vez falar de Cristo, a gente já sabe dessas coisas. Mas por que vivemos como se não soubéssemos então? Por que vivemos com a nossa esperança em tantas outras coisas? Porque nos falta Evangelho, meus irmãos. E Ele nos humilha porque tira de nós as forças de fazermos coisas, tira de nós a capacidade e tira de nós o sentido de fazermos coisas para nos aproximarmos de Deus ou de nos tornarmos mais ou menos aceitáveis. O Evangelho, de fato, nos humilha, acreditar no que Cristo fez, descansar nele. Pobreza de espírito, lembra do Sermão do Monte? Pobres de espírito, aqueles que sabem que não têm saldo para pagar a sua dívida. Eles são pobres. Eles herdarão o reino dos céus. E o que o nosso fazer, então, seja uma resposta de amor, de gratidão, de obediência.
Porque como falamos, Cristo jamais reinará um dia mais do que reina hoje. Ele já reina hoje. Mas um dia nós veremos o seu reinado sobre tudo e todos. Um dia nós veremos o nosso corpo glorificado. Um dia nós veremos a plena humanidade também em nós. Nós sabemos que temos convicção através da obra do Espírito em nós, meus irmãos, através da morte, vida, morte e ressurreição de Cristo, preste atenção, nós temos uma convicção, uma certeza de que temos um representante nosso sentado à direita de Deus agora mesmo. Isso significa deu certo. Sabe quando, às vezes isso acontece quando pessoas, talvez a história da sua família teve disso, quando alguém dos seus antepassados, e ainda hoje isso acontece, estava falando e aqui na igreja temos pessoas hoje assim, com uma pessoa que estava lá em casa essa semana, e ele era cubano, de Cuba, e aí ele foi primeiro. E aí ele falou, e a sua família? Não, então eu estou juntando dinheiro tal que eu vou trazer eles. É isso que Jesus fez. Ele falou, deu certo. Ele garantiu, tem um futuro. Tem um futuro. Reinar junto com Deus, estar com Ele, acabar com toda a pecabilidade da nossa existência. E Ele está esperando. Está preparando o lugar para trazer a sua família para essa nova terra. Ele vai nos levar, Ele já foi. Deu certo. A realidade do corpo glorificado de Jesus nos mostra, deu certo. Após ressuscitar, Ele sobe aos céus com o corpo glorificado e humano. Isso mesmo. Aquele que a Bíblia vai mostrar, né, que atravessava paredes, também foi tocado por Tomé, pelos discípulos, fez uma refeição com eles lá, e com esse corpo subiu aos céus. É possível que um humano possa habitar com Deus, meus irmãos. Ele nos garante isso. Cristo permanece Deus, homem, eternamente. Ele não deixou a sua natureza. O corpo dele não caiu aqui na terra e ele subiu somente um espírito ao Senhor. Ele subiu com tudo que ele tinha. Com todo o seu corpo plenamente glorificado, mas também plenamente humano. Cristo permanece Deus, homem, e isso é maravilhoso não só para o futuro, meus irmãos, eu encerro aqui. Isso é maravilhoso para hoje, porque isso nos mostra que Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo hoje. Ele sabe exatamente, Ele conhece exatamente cada um dos nossos sentimentos, aflições, temores e medos. Porque Ele habitou num corpo e Deus se submeteu a alguém trocar as fraldas dele. Deus se submeteu a alguém curar as suas feridas machucados. E Deus se submeteu a até levar uma bronca de uma mãe pecadora. Deus se submeteu a isso, Ele sabe exatamente, conhece os nossos sofrimentos presentes e momentâneos. Todas essas pequenas coisas, esse extraordinário Deus, Ele promete que vai estar conosco em cada um desses dias, como a gente lê e declara sobre a sua vida todos os domingos. Eis que eu estou convosco todos, não alguns dias, não nos dias bons, todos os dias da sua vida. Todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, então na consumação dos séculos vai acabar? Não, que aí é outro nível. Mas Deus conosco, meus irmãos, Ele estará conosco, Ele é Emmanuel, Ele é Jesus, Ele vem para nós precisamos de um Salvador. Ele é Cristo, Ele vem de Deus e Ele é Emmanuel. Ele é Deus, mas Ele é Deus conosco. Ele não é só Deus e Ele não é só conosco. Porque se Ele fosse só Deus, Ele estaria distante de nós. Se Ele fosse só conosco, seria igual ao seu marido, sua esposa. Está comigo. Não, é Deus contigo. Deus conosco, Jesus Cristo. Isso significa que é só uma questão de tempo, meus irmãos. Se ao mesmo tempo significa que deu certo, agora nós podemos entender, é só uma questão de tempo, até nós estarmos plenamente com o Senhor. E o advento acende essa chama nos nossos corações. Não uma ficção, não uma história como a série de Netflix que você está acompanhando, que são formas de nos inspirar e olhar para o Evangelho, mas não podem dar uma nova vida para mim e para você. Pode até nos transportar em um momento de êxtase, de uau, mas isso não pode mudar a nossa vida. Agora, a verdadeira história que pode mudar as nossas vidas e nos transportar de um real reino de trevas para um real reino de luz, é a história do Evangelho.
Ela é a única história que tem capacidade de mudar a nossa realidade. É o ideal se tornando real em Cristo. O reino ideal, a pessoa ideal se tornando real, para que nós possamos agora estar junto ao Pai. É isso que o Deus homem faz, meus irmãos. Na verdade, Ele não é parte de uma história, Ele é a própria história. Autor, consumador. O Verbo que estava com Deus se humilhou, se fez um feto, se fez um bebê, viveu aqui nessa terra sem pecado. Morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus com o seu corpo humano, e um dia voltará para concluir esse processo inteiro, quando então habitaremos com Ele eternamente. Meus irmãos, nós veremos o retorno do nosso Rei, pessoalmente, visivelmente e gloriosamente com o seu corpo humano. Ele é 100% humano ainda hoje, meus irmãos. Emmanuel, Deus conosco. Habitou entre nós, habitará entre nós, mas não só olhamos para o passado e para o futuro, olhamos para o hoje. Ele está conosco hoje e estará conosco para todo sempre até o fim dos tempos, meus irmãos.